E eu procurei, irmãos, uma mensagem, porque eu sempre gosto muito de pregar sobre mulheres. Eu amo pregar sobre as mulheres, que nós mulheres somos maravilhosas, tanto aqui como lá na Bíblia. Teve mulheres espetaculares, mulheres de oração, mulher de fé. E numa dessas, eu queria pregar sobre Ana, né? Sobre o milagre de Ana, mas eu não sei por que eu mudei, né? A minha pregação, mas eu confesso, irmão, que estou muito nervosa. Vamos orar para a gente, o Espírito Santo de Deus agir na minha cabeça e na mente de cada um de vocês. Senhor, meu Deus e Pai, que nos céus habita, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas, Paizinho querido. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua Santa Casa de Oração, Pai. Amém. Pai, leva a cura, leva um milagre, Pai, para o hospital, para cada pessoa que está necessitando, Pai, desse milagre, que és Tu, Senhor. Tudo que nós temos que pedir para Ti, com toda a honra e toda a glória, em Teu santo nome. Amém. 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 Irmãos, essa passagem que eu vou ler tem três livros da Bíblia. Em Lucas 8, 40 e 42, Mateus 9, 18 e 19 e Marcos 5, 21 ao 43. Eu estou aqui em Marcos, né? Marcos 5, 21. É assim: a cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. E passando Jesus uma vez no barco para outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E esse chegou um principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, e se prostrou-se aos pés de Jesus, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e pões a mão para que ela viva. E ele foi com ele e seguia em uma grande multidão. Irmãos, todo mundo sabe que quando alguém sabia que Jesus estava no lugar, a multidão o acompanhava, porque certamente sempre tinha um milagre que acontecia. Nunca Jesus passava em algum lugar que ele não fazia um grande milagre na vida de alguém. E então, certa mulher havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com os médicos, ela vendeu tudo que tinha, né? E nada aproveitando isso antes de ir a pior. Essa mulher, a Bíblia conta que por 12 anos ela sangrava e ela gastou os recursos, ela tinha dinheiro, né? A história conta que ela gastou recursos, então ela era uma mulher que tinha posses. Eu imagino que ela devia ter família. E naquela época, ela era uma mulher imunda, pelo fato dela sangrar uma vida inteira. Imagina uma mulher sangrar por 12 anos e todos os dias. Nós mulheres, eu sofro demais com dores e é horrível hoje. Imagina lá naquela época que nós não temos a tecnologia para a mulher hoje, né? Eu imagino que seria uma vida muito difícil para ela.
ela sozinha, abandonada, e naquele alvoroço que ela descobriu que Jesus ia passar por ali, ela pegou e queria ir atrás desse milagre, que ela sabia que aquele Jesus que falaram para ela tinha certeza que ela ia ser curada. Ela saiu desesperadamente e logo, e ouviu falar de Jesus e veio por detrás entre as multidões e colocou sua veste, porque diziam: tão somente tocar nas suas vestes sararei. Ela estava tão entusiasmada que ela não queria saber, ela empurrava um, porque imagina a multidão, Jesus ali no meio com os discípulos protegendo ele, porque na realidade os discípulos sempre estavam protegendo Jesus, e ela foi de um lado, foi do outro e pegou na orla da veste de Jesus. E naquele momento ele percebeu que saiu poder, ele virou: quem me tocou? Os discípulos falaram assim: mestre, mas quem? Esse monte de gente, todo mundo tocou o Senhor. Não, peraí, aqui saiu virtude, saiu poder. Aí a moça ficou, com medo. Ela falou assim: fui eu que lhe toquei. Aí ela chegou e falou assim: me perdoe, eu toquei. E ela contou a história dela. Ela falou assim: vai, minha filha, a tua fé te salvou e você está curada. Ela foi, irmãos, curada imediatamente. E logo secou a fonte do seu sangue e sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. Você já imaginou, gente? A gente com uma doença e a gente sentir que foi curada naquele exato momento. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesma, sairá, voltou para a multidão e disse: quem tocou minha veste? E disseram seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhou ao redor para ver o que fizera. E então, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e se prostrou-se diante dele e disse a toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, tu está curada desse mal. Amém. Oh, irmãos, nós precisamos de muita cura. Amém. É cura espiritual, é uma cura física, é uma cura material, porque tudo nós precisamos. Nós vivemos num mundo que nós precisamos de um todo, mas, irmãos, nós precisamos procurar a verdadeira pessoa que pode fazer algo por nós: Jesus. Estando ele ainda andando, chegando alguns principais da sinagoga, e quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? Chegou, pessoas até Jairo e falou assim: Jairo, sua filha morreu, ela não deixa o mestre, ela não está morta, ele não vai fazer mais nada por você. E Jesus, vendo que ouviu as palavras, e disse ao principal da sinagoga: não temas, Jairo, não temas, crê. Jairo, uma única filha, com 12 anos, nós, mães, eu não imagino eu perder algum filho. E tem mãezinha que perde o filho assim que nasce. Nós temos uma irmã que esteve aqui na nossa igreja, ela está em Parelheiros. A filhinha dela morreu com 6 meses de nascida. Ela nasceu e ficou hospitalizada, aí veio a pandemia, ela morreu com o Covid-19. Essa mãezinha, até hoje, ela sofre
ela pegou a filha dela nos braços, ela cantava, ela orava e ela perdeu. Eu imagino o desespero de você perder alguém. Eu acredito que ninguém deveria perder ninguém, principalmente quem nós amamos demais. E então permitiu que alguém dissesse a não ser Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. E sendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e choravam e muitos pranteavam. Irmãos, naquela época existia pessoas que morria alguém, choravam, né? Faziam tipo um teatro, né? É uma realidade. Choravam, não era a família, eram aquelas pessoas que choravam. Eles eram pagos para chorar naquele lugar. Aí, se não fosse trágico, não seria cômico. Isso que as pessoas estavam fazendo dentro da casa de Jairo. E Jesus falou assim: não precisa chorar, a menina não está morta, ela dorme. E eles riram, eles zombavam de Jesus, porque Jesus falou: ela está dormindo, ela não está morta. Jesus, por eles queriam ver carnificina, confusão, notícia ruim espalhar sobre Jairo. Sabe, mais famoso eram as pessoas, eles gostavam de contar fofoca. Imagina um líder de uma sinagoga, o Jairo, um homem, né, parece o que? Certinho, né? Ele passa, né, tudo de bom, um homem bom, certinho, e assim, a filha dele de 12 anos morreu do nada, de uma noite para outra. Eu estou achando que é algum pecado dele, viu? Aí comentou, quando eles deram risada, Jesus falou assim: saiam todos daqui, porque agora só vai ficar a mãe, o pai e os discípulos que estavam com Jesus. E riram dele, porém, tendo feito, e tomou consigo o pai e a mãe e a menina, e os que estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, Jesus disse: Talita cumi, que traduzindo, a menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. E mandou especialmente alguém que soubesse, mas disse, Jesus falou assim: filha, vai lá, dá comida para sua filha, mãezinha, dá o alimento. Aí, irmãos, olha que lindo, Jesus, nós temos que pedir a Jesus para Ele nos dar equilíbrio, para a gente saber, irmãos, quem entra e quem sai da nossa casa e da nossa vida. Tem pessoas, irmãos, que ao nosso redor, à nossa volta, eles não querem ver o seu milagre. Eles querem a sua derrota, eles querem a sua desgraça. É uma realidade. Tanto amigos que têm inveja e família, parente também. Tem parente que não quer que você se levante, que você cresça. A inveja é terrível. Eu quero que o Cláudio coloque umas fotos do jeito que Jesus, irmão, fez na vida da Talita e do Jairo. Jesus fez na vida desse jovem. Esse jovem, irmãos, ele estava com 29 anos. Ele
teve um acidente de moto. Ele ficou em coma. Cláudio, dá para pôr a primeira foto que ele está com o irmão dele? Antes do acidente? Essa foto ele estava com o irmão dele, isso antes do acidente. Irmãos, aquele quadro ali foi ele que pintava. Ele pintou um quadro desse para a mãe dele e eu tenho um quadro que ele pintou para mim. Isso aí foi dias antes do acidente. Aí pode colocar, Cláudia, aquela foto que você colocou. Essa aqui foi a foto da visita da UTI dele. Aí na foto que... A próxima, Cláudia. Nessa foto tinha poucos dias que ele estava na UTI. A mãe perguntou se ele ouvia. Os médicos falaram, irmão, que ele não escutava porque ele estava em coma profundo. Os médicos falavam que não adiantava dele falar, ela insistiu e pediu que um sinal, né, para Deus que ele estava escutando. Aí ele, irmão, quando ela estava conversando com ele, uma lágrima escorreu no rosto dele. É que aí não dá para ver, mas essa foto tem uma lágrima, né? E ela conversando com ele. A próxima foto, nessa foto acima, ainda na UTI, os médicos achavam que ele estava, os médicos desenganaram ele, que ele não enxergava. Você podia falar que ele não ia andar, ele não ia falar, tá vendo, irmão? Foi a mãe conversando com ele e ele escorreu essa lágrima. Ele só se alimentava, irmão, por sonda. Aí foi quando ele saiu da UTI. Nesse dia os médicos perguntou se poderiam montar uma UTI em casa. Aí a mãe dele falou que poderia, por conta de ele pegou bactéria, ele ficou muito debilitado, ele não andava, ele quebrou vértebras e o médico, tudo de ruim, o médico falou que esse menino ia ter. Ele quebrou costela. Irmão, o que eu fiquei impressionada, teve irmãs, a Michelle estava na época no grupo, todo dia as meninas oravam por esse jovem. O pulmão se deslocou do lugar. O acidente dele foi tão grave que os médicos desenganaram. Chegou o tempo que começaram a mandar ir às visitas, porque o menino não ia sobreviver. E esse rapaz foi um milagre de Deus. Esse rapaz, Jesus ressuscitou ele. Amém. Ele estava morto, irmão, Jesus ressuscitou. Amém. Quando eles estavam no hospital, descobriu que a namorada dele estava grávida. Foi uma luta, a menina ficou muito mal também. Aí foi o nascimento do neném dele. Ele faz fisioterapia. Esse jovem até hoje, um braço dele não tem muita flexibilidade igual ao outro, mas é um jovem trabalhador. Esse é o bebezinho dele. Eu chorei, irmão, antes. Eu falei assim, Senhor, me segure, porque quando eu pedi que o meu irmão, essas fotos, eu falei assim, eu vou pregar sobre milagre. E eu quero apresentar este milagre para vocês. Tem gente que vem aqui na igreja, não acredita que Deus opera milagre.
Deus opera milagre em todo momento, em todo instante na nossa vida. Basta a gente chegar, pedir para a pessoa certa. Antes de qualquer lugar, irmãos, é Jesus. Nós temos que fazer igual Jairo, cair aos pés de Jesus e pedir o milagre, a restauração, a salvação da nossa casa, da nossa família. Porque é só Ele, irmãos, que pode operar este verdadeiro milagre. Irmãos, nós somos um milagre na mão do Senhor, um milagre aqui na terra. Eu costumo falar, irmãos, no meio lá de muitos espermatozoides que foi para o útero da nossa mãe, você foi um milagre que você subiu até o topo. Você foi vencedor desde o útero da sua mãe. Desde o útero. Imagine milhões. E você foi o único que subiu, chegou lá no útero e você foi gerado. Você foi um milagre desde o ventre. E esse menino é um milagre. Esse milagre que Deus nos apresenta. E todo dia, irmãos, nós temos milagre do Gabriel, né? O Gabrielzinho na nossa oração das queridas do Senhor. Deus está operando um milagre na vida do Gabriel. E eu creio, irmão, que nesse milagre todinho que Deus tem nos concedido, esse dom da vida, do amor, Deus, Ele todos os dias, a gente abre os olhos, nós somos este milagre. O que você vai fazer todos os dias? Se você vai cair aos pés de Jesus, você vai lembrar que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único, Ele é o seu primeiro na sua vida, no seu lar. O que você vem a fazer? A oração, pedir a Deus, Senhor, eu quero. E a gente orava, Adriana, a Zélia, eu enviei a oração da Zélia, irmãos. A Zélia fez uma oração. Eu estava no dia do acidente, no dia seguinte eu fiquei sabendo, eu vim aqui para a igreja, sabe aquele coração desesperado, contrito? Eu falei assim, Zélia, eu preciso da sua oração. Irmãos, ela tem o dom de orar por cada detalhe do nosso corpo, e foi essa oração que ela fez ao meu sobrinho. Ela orou a Deus, para Deus, cada vértebra, cada veia, cada vaso, cada órgão, para Ele curar. E Ele fez a cura, a obra de Deus, esse menino, eu falei que ele vai marcar qualquer sábado para ele vir aqui, para vocês conhecer esse milagre. Amém. Irmão, desculpa, deixa eu abrir aqui novamente. Só vou concluir aqui, irmãos. Jairo buscou ajuda. Primeiro, antes de qualquer outra coisa, temos que fazer o mesmo, buscar a Jesus. Jesus falou para Jairo, não tenha medo, somente crê. Você tem que confiar. É isso que Jesus manda a gente, irmãos. A gente crer e confiar nele. Naquele ambiente, tinha muitas pessoas incrédulas que riam, zombavam de Jesus. Pessoas negativas. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas que, infelizmente, irmãos, tem dentro da nossa casa, em nosso redor, em nosso convívio. O poder de Deus se manifesta em todo o ambiente. Deus está presente em qualquer lugar, irmão.
o Espírito de Deus, o poder de Deus se manifesta todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Basta eu acreditar e confiar nesse Deus de amor, nesse Deus maravilhoso. Amém. Irmãos, eu vou ler novamente. Queridos, que Jesus nos dê este equilíbrio de saber quem fica e quem sai da nossa vida e da nossa casa. Eu vou deixar isso para cada um de nós, para Deus nos dar equilíbrio, para a gente enxergar além de quem fica e quem sai da nossa casa e da nossa vida. Irmãos, desculpe alguma coisa, que eu fico nervosa mesmo, mas essa mensagem que eu trouxe para vocês, um milagre. Esse milagre que é Jesus, Ele fez ontem e faz hoje, vai fazer amanhã e vai continuar fazendo todos os dias da nossa vida.